Como viver uma relação em uma sociedade efêmera? Eu acredito que você já deva ter falado, percebido em algum momento que o tempo parece se esvair das suas mãos. Parece que passa muito rápido e que você não tem mais o controle sobre ele. Estamos falando de algo efêmero, aquilo que é breve, passageiro, que dura realmente pouco. Se algo é findável, rápido demais, momentâneo, vulnerável. Pense em se tratando de relações, para aquele que gosta de uma relação um pouco mais duradoura, como conduzir tudo isso? Eu me chamo Elizabeth Natter, sou psicóloga de famílias e relacionamentos. Como é? Só Precisamos entender que algumas situações, sim, elas são efêmeras. Esse olhar que eu dei aqui para você, ele aconteceu, já passou. Um pensamento, um susto, ou uma emoção, uma euforia, coisas assim, elas são, dentro do nosso procedimento de vida, comuns de acontecerem. Mas quando nós não compreendemos muito bem isso tudo, as relações elas podem sofrer impactos de tal maneira que deixa o outro muito inseguro. E o efêmero fala exatamente de um tempo menor. Tempo menor que parece que combina um pouco com o início da adolescência, da jovialidade, onde se diz que eu vou para uma festa, eu vou para uma balada, vou para um encontro e vou ter ali talvez um momento muito rápido de conversar com alguém, de comer alguma coisa, de ficar com alguém, inclusive que tem até a terminologia, né? Ficante. Mas quando alguém deseja isso, de qualquer forma ou de qualquer maneira, tem uma absorção melhor. Era só um ficante, era algo apenas passageiro, rápido mesmo, tinha essa finalidade. E quando não se tem, como que se lida com essa situação? Primeira questão também é a abertura de pensamentos em relação ao nosso mundo, que vem sofrendo transformações, e a rede social, nessa inovação, nesse crescimento cada vez mais abundante, chegando a mais locais e com mais crescentes, tem levado sim a rapidez para algumas situações, inclusive a um pouco da superficialidade, inclusive também com a questão de aquilo que você pega uma informação rápida, divulga rapidamente, você não tem uma proximidade, uma intencionalidade. E para quem é duradouro, na sua relação e no seu desejo, fica com uma expectativa de que se haja um comprometimento, uma cumplicidade, um investimento. Exatamente, um investimento em tempo, que não se tem nessa relação que não fala sobre tempo longo e que fala sobre, na verdade, um tempo menor. Com tudo isso, querendo-se um investimento, comprometimento, cumplicidade, maior vivência, profundidade nessa relação, as questões de afeto, de vínculo, vão sofrendo fragmentação e gerando nesse indivíduo muitas inseguranças. Como nós falamos aqui de relacionamentos saudáveis, relacionamentos que devem dar certo, que devem ter profundidade, é preciso perceber que tipo de profundidade se deseja. Uma profundidade temporária ou uma profundidade de maior tempo. Como então ter relações num mundo que tem caminhado para as características mais efêmeras, para um mundo que veio de uma transformação de pós-pandemia, onde as pessoas colocavam: eu quero, tão logo passe a pandemia, reencontrar com a família, reencontrar com meus afazeres, estar mais perto, mais próximo, mais íntimo, viver mais intensamente. Depois desses 2 anos, isso nem sempre está sendo possível
porque vivências anteriores no momento de pandemia geraram, de certa forma, um novo campo de relacionamento. Um relacionamento mais distanciado, o mundo virtual favorecendo não tanta proximidade, e com isso existem aqueles que desejam essa proximidade e aqueles que aprenderam, de certa forma, se prepararam melhor para tudo isso e plantaram essa semente dessa relação mais tecnológica e se acostumaram mesmo agora após a pandemia. Essa inquietação, ela não fica somente para pessoas comuns como você, como eu, que vivenciou a pandemia e que trouxe para dentro de si uma característica e expectativa com o pós, mas fala também de experiência de especialistas, onde eles conseguem colocar uma visão sociológica, psicológica, antropológica desta relação pós a pandemia. A psicóloga, a terapeuta, ela trouxe essa visão psicológica do pós-pandêmico da seguinte forma: ela não acredita que a pandemia ela possa ser uma melhoradora das pessoas. Ela diz com isso que a pessoa ela vai agir conforme ela já é e que a circunstância, que essa pandemia, ela pode sim trazer evidências daquilo que já estava no indivíduo. Portanto, se o indivíduo tinha alguma dificuldade familiar, ela parou para pensar sobre essa dificuldade e consegue com isso talvez trazer para uma conversa, para uma melhoria nessa relação. Então ela até menciona que é uma oportunidade, mas não a transformadora. Então esse é um campo de visão psicológico dessa vivência em um momento difícil como foi o momento de pandemia e que o mundo, diante das suas situações, conduz o indivíduo. Mas segundo campo de visão psicológica, se o indivíduo é daquela maneira, ele vai continuar sendo, apenas tendo a oportunidade de trazer uma mudança posterior quando verificar o que de fato tem dentro do seu interior. Já segundo a visão do especialista, que fala de um campo antropológico, o pós-pandemia vai levar o indivíduo a viver a situação com mais flexibilidade, criatividade, o famoso jeitinho para acertar as situações quando elas acontecerem. E no campo da visão, para a sociedade, como que a sociedade vai enfrentar essas questões da pós-pandemia nas suas relações, inicialmente elas vão passar por uma frustração. Quando o indivíduo não pôde mais transitar como ele transitava, se viu, de repente, segundo expressões do nada, fechado, sem contato social, sem saber o que estava esperando por ele, muitos medos, ele precisou viver aquela situação que no momento insegura e depois de luto. Como que ele vai trazer agora, passando a pandemia, e que ele já pode novamente estar em contato com as pessoas? Quando ele passa por um impacto como foi o da pandemia e depois esse impacto, essa nova relação vai trazer experiências anteriores. Por isso que se diz que aquilo que você viveu lá no teu passado, a forma com que você encara as situações, em alguns momentos elas voltam. Então, experiências anteriores, elas têm algumas chances e espaços de virem à tona. Talvez muitas coisas dentro da sociedade atual tenham aparecido no formato de agressividade, a necessidade ainda desse distanciamento do outro e a preocupação com aquilo que possa estar por vir, aquilo que nós falamos de ansiedade. Então, com base nessas 3 abordagens apresentadas aqui por esses especialistas, nós podemos perceber que as nossas relações, elas sofrem influências diárias. E o maior impacto que ela pode sofrer é o impacto daquilo que você deseja ao relacionar-se com o outro.
O que você espera na sua relação com o outro? Qual é a sua base, o seu direcionamento para que aquela relação possa dar certo para você e para aquele outro com o qual você convive? Porque a sua intenção te conduz ao seu objetivo final. Quer uma relação saudável? Então é importante que você firme a sua maneira de agir e de se relacionar. Estabeleça nessa relação uma boa comunicação, mas uma comunicação que esteja falando daquele olho no olho, onde é possível se dizer algo para alguém com verdade, com respeito, com aquilo que você de fato deseje conversar. Essa comunicação vai permitir que você até diga: eu percebo que a tua relação comigo é muito efêmera, é muito rápida, você não dedica um determinado tempo nessa relação. E aí você vai ter retorno sobre isso, mas de fato, aquele que conversa com você vai ter uma oportunidade de se posicionar. Mas é isso mesmo que eu quero, uma relação mais tranquila, mais leve, de pouco comprometimento. Ou é uma relação que eu desejo então melhorar, porque eu desejo ter uma relação mais duradoura e investir mais tempo na nossa troca, no nosso convívio. Então, uma comunicação eficaz permite que isso, que se trata de relação, tenha clareza e os ponteiros, os ajustes vão se formando. A outra questão, quando você firma esse relacionamento, é a diferenciação. Entender o que é uma situação dentro dessa relação e o que é uma outra postura dentro dessa relação. Então, quando você identifica cada uma, você consegue perceber em qual caminho você está andando. E dessa maneira você faz as suas escolhas. E por fim, nós entramos na questão de que firmar esta relação não se pode deixar de perceber o mundo pelo qual nós estamos vivendo. É esse mundo virtual que traz as questões com mais rapidez, que traz as informações muito mais diretas para você, mas que nem sempre são essas informações diretas as mais corretas. Então elas pedem uma investigação, trazer a conexão ao nosso favor, reduzindo um pouco da pressa, checando as informações quando elas estão aparecendo e aproximando. Afinal, falar de conectar é falar de ligar. Falar de ligar é falar de aproximar. Então eu desejo para vocês que as suas relações consigam ter uma definição de como elas são. E se você quiser viver uma vida efêmera, que você seja feliz nessa sua postura. E que se você quiser uma vida que as relações sejam mais duradouras, que você encontre parceria para tudo isso.